Atividade 2, página 13, apostila São Paulo Faz Escola, terceira série do ensino médio. Aqui na atividade 2, nós vamos agora fazer gráficos de funções trigonométricas. Por quê? Quando a gente vê aqui essa letrinha cosseno ou seno, aqui vão ter 4 gráficos só da função cosseno. Mas quando a gente vê seno ou cosseno, a gente sabe que são gráficos de funções trigonométricas. E eu quero que vocês prestem bastante atenção como é feito esse gráfico, porque ele não é difícil. Mas se você não prestar atenção, você não consegue desenhar ele certinho, tá? Vamos começar lá pelo gráfico da letra A. Função cosseno de x, é o mais simples. Então aqui é como se fosse um cosseno de x, tá? Quando não tem nada é porque tem o umzinho ali. Então eu vou fazer o seguinte, esse 1 eu vou transformar ele em menos 1 e em mais 1, tá? Uma vez negativo e uma vez positivo. E o que isso quer dizer? Que vai ser aqui, o máximo da função vai ser mais 1 e o mínimo da função vai ser menos 1, tá? É o máximo e o mínimo da função. Eu coloco aqui então o valor 1 de mais, 1 de menos, e aqui vai ser o meu máximo e o meu mínimo. Por onde que eu começo? Como eu não tenho nenhum número antes dele, por exemplo, aqui, aqui tem o 5, aqui eu tenho menos 3 e aqui eu tenho menos 5. Aqui eu não tenho nada, é zero. Então eu vou começar aqui, eu sei que eu vou começar aqui pelo zero. Aqui vai ser o meu ponto médio. A minha função ela é uma função positiva. Como que eu sei que ela é positiva? Porque o cosseno de x ele tá positivo. Em todas elas estão, né? Ó, mais cosseno de x, mais e mais. Todas estão positivas, então todas eu vou começar o meu gráfico lá da bolinha do ponto máximo, porque todos estão positivos. Se fosse um menos cosseno de x, eu começaria lá por baixo, tá? Aqui pelo ponto mínimo, que é o menos 1. Mas como é o cosseno positivo, eu começo lá do ponto máximo, que é o 1. Comecei. Como que eu vou desenhar o meu gráfico, a minha função de ondinha? São gráficos de ondas, função seno e cosseno. Então, eu vou fazer o seguinte, na próxima aqui que eu vou andar, na próxima linha, eu esqueci de fazer as linhas. Agora tá aqui, coloquei as linhas, então presta atenção na sequência que eu vou fazer. Comecei do ponto máximo, então eu vou fazer assim, ó, quando eu chegar aqui no π sobre 2, desci, quando eu chegar no π, desci de novo até o mínimo, que é o menos 1, ó, pode ver que tá na linha aqui do menos 1, subi e subi pro ponto máximo de novo, que é 1. Então, olha o que eu fiz, desci, desci, subi, subi. Só que a minha ondinha, ela não pode passar do mais 1, ela não pode para maior que mais 1 e nem para baixo do menos 1. Então, vou fazer de novo aqui para trás, ó. Desci, desci, subi, subi. E aí eu faço o quê? Desenho meu gráfico de ondinha. Ó, só ligar os pontinhos. E olha só, o meu gráfico da função cosseno. Vou passar aqui, vou destacar um amarelinho, tá? Façam um gráfico aí bem bonitinho no caderno de vocês. Tá aí o nosso gráfico cosseno de x. Vou marcar aqui então que esse gráfico é ali da função cosseno de x, tá? É esse aqui. Lá na letra B, nós vamos desenhar agora o gráfico 5 mais cosseno de x. Como que eu vou fazer isso? Lembra, não é difícil, mas tem que prestar atenção. Se eu tenho 5 aqui e o 1 aqui, porque eu não tenho nada porque eu tenho 1, então eu vou ter o quê? 5 mais 1. E 5 mais 1 vai ser quanto? Vai ser 6. Esse é o meu ponto máximo. Lembra que é uma vez com mais e uma vez com menos? Então, 5 mais 1 dá 6 e 5 menos 1 vai dar 4. Então, eu sei que meu ponto máximo é 6 e meu ponto mínimo é 4. Então, eu sei que a minha onda vai aqui no máximo até o 6 e no mínimo até o 4. A minha ondinha vai estar por aqui, ó, entre o 6 máximo e 4 mínimo. Por onde que eu começo? Pelo máximo ou pelo mínimo? Aqui eu vou começar pelo máximo. Por quê? Porque a minha função é positiva, lembram? O cosseno de x, ele tem um mais aqui, ó. Então, eu vou começar lá pelo ponto máximo, que é o ponto 6. Faz a bolinha lá no ponto 6. Como que a função se comporta? Desceu, ó,
no π sobre 2. Desceu, vou descer de novo até a linha do 4. Subiu, subiu. Não esqueça disso. Se eu comecei do máximo, desceu, desceu, subiu, subiu. Vamos para trás. Desceu, desceu até o 4, que é o mínimo. Subiu, subiu. Faço o quê? Desenho o meu gráfico ligando os pontinhos. Ó, virou o meu gráfico de ondas da minha função cosseno. 5 mais cosseno de x. É esse gráfico aqui, tá? Então, vamos desenhar ele bonitinho aqui, amarelinho, para ficar mais bonito. Desenhei. Viu como que é fácil desenhar o gráfico das funções trigonométricas? Só que tem que ser esperto, tem que prestar atenção, ó. Vamos desenhar aqui o gráfico aqui da letra C. Vamos lembrar, se aqui eu tenho menos 3 mais cosseno de x, é como se eu tivesse um 1zinho aqui. Vou fazer o quê? Uma vez com mais, uma vez com menos, ó. Lembra lá. Se eu tenho menos 3 mais 1, eu vou ter menos 2. E se eu tiver menos 3, menos 1? Aí eu vou ter menos 4. Então, meu máximo é menos 2 e o meu mínimo é menos 4. Né? Porque eu fiz aqui uma vez com mais e uma vez com menos. Então, eu sei que o meu máximo vai até o menos 2 e o meu mínimo vai até o menos 4. Tá? Por onde que eu começo? O cosseno está positivo, então eu começo do ponto máximo, que é o menos 2. Lembra como que se comporta a função cosseno. Se eu comecei aqui do ponto máximo, que é o menos 2, eu vou descer, descer até o ponto mínimo, subir, subir até o ponto máximo, tá? Não esqueça de fazer certinho aqui onde está o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π, que significa o quê? Isso daqui, que você está rodando a circunferência, tá? Π sobre 2 é 90 graus, 180, 270, 360 graus, não esquece disso. Vou fazer aqui pro outro lado. Desci, desci até o ponto mínimo, que é menos 4. Subi, subi até o ponto máximo, que é o menos 2. Vou ligar a minha função cosseno. Liguei, fiz a minha ondinha. Desenha lá bonitinho. Ligo os pontinhos. E aqui está o gráfico da função menos 3 mais cosseno de x. Vamos fazer o último gráfico. Menos 5 mais cosseno de x. Lembra do esquema. Se aqui é menos cosseno de x, é porque tem um 1zinho ali. Então, eu vou fazer uma vez com mais 1 e uma vez com menos 1. Menos 5 mais 1 dá quanto? Dá menos 4. Menos 5 menos 1 dá quanto? Dá menos 6. Então, meu ponto máximo é menos 4, meu ponto mínimo é menos 6. Então, aqui o máximo é menos 4 e o mínimo é menos 6. Por onde que eu começo? Essa aqui eu vou começar do ponto máximo, porque o meu cosseno de x ele tá mais um cosseno de x. Então, eu vou começar do ponto máximo, que é menos 4. Lembra da trajetória? Desceu, desceu até o ponto mínimo, que é menos 6. Subiu, subiu até o ponto máximo. Para trás, desceu, desceu, subiu, subiu. Tá aqui a nossa função. Liga os pontinhos. Faz ela lá bonitinha. Não passei a caneta, né? Deixa eu passar com a caneta azul. Ligando os pontinhos e desenhando a ondinha. Então, aqui é a função menos 5 mais cosseno de x. Tá aqui. Tá ok?